Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática, oitavo ano. Hoje, aqui quem vos fala é o professor Emerson Marão. Vamos ver o que nos aguarda para essa aula de hoje. Na nossa aula 75 de matemática, temos aí o conteúdo de posição relativa entre duas retas. Então a aula de hoje ela é bem teórica, tá, pessoal? Mais de definição. Mas é muito importante que a gente se aproprie aí desses conceitos, dessas definições aí. Então vamos dar início. Noções primitivas de geometria. Ponto, reta e plano. Então, a palavra que nós vamos ouvir muito agora nessa aula é essa daqui, né? Os axiomas. Que são verdades aceitas, inquestionáveis, sem a comparação da sua existência. Em relação à geometria, nós temos o ponto, a reta e o plano. Então são esses três entes primitivos da nossa geometria. Perfeito? Então vamos definir cada um deles, começando pelo ponto, né? O ponto é um objeto que não possui definição, dimensão e forma. Por isso, é impossível encontrar qualquer medida nele, como comprimento, largura, área, volume e etc. O ponto é a base de toda a geometria, pois é a partir de conjuntos deles que são formadas as figuras geométricas. Então os pontos são representados necessariamente por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Então nós temos aqui o nosso exemplo, né? Nós estamos pegando aqui três pontos distintos, né? Que eles são coplanares, significa que eles estão no mesmo plano, tá? Mas os pontos, né? Eles podem estar tanto no plano como no espaço. Então aqui para a gente estar dando início, né? Às nossas definições de entes primitivos da geometria, nós temos aqui três pontos no plano e como nós podemos observar, os mesmos são representados por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Então nós temos aqui o nosso ponto A, o nosso ponto B e o nosso ponto C. Vamos para a próxima definição. A reta. A reta é um conjunto de pontos representada, né, por uma letra minúscula do nosso alfabeto. Geometricamente, ela é representada como uma linha reta, isto é, que não faz curva alguma. É impossível imaginar que um conjunto com dois pontos forme uma reta, né? A gente pode pensar dessa forma aqui. No entanto, né, existe, né, o resultado que afirma que uma reta possui infinitos pontos. E ainda o postulado que diz que, dado dois pontos, existe uma única reta que os contém. Então, se a gente imaginar uma reta como uma prolongação do ponto, né, você vai imaginar aqui um conjunto de pontos infinitos que estão alinhados, correto? São lineares. E esse conjunto infinito de pontos é o que vai gerar a nossa reta. Então nós temos aqui, né? A gente pode pegar dois pontos distintos no plano e observar que só vai existir uma única reta que o contém, né? Só vai passar aqui uma única reta. No caso aqui, as nossas retas, né, elas são representadas por letras minúsculas do nosso alfabeto. Então, quando eu falo que existe aí uma infinidade de pontos que compõem a reta, a gente pode imaginar da seguinte forma, né? Se nós colocarmos bem no meio, entre os pontos A e B, um ponto C, e entre o ponto, bem no meio, entre o ponto A e o ponto C, o ponto D, dividirmos ao meio entre o segmento que vai do ponto A ao ponto D, certo? E assim sucessivamente o ponto E. E toda vez que eu pegar e dividir o segmento ao meio, sempre vai existir a possibilidade de eu inserir mais um ponto entre eles. Por menor que seja a distância entre esses dois pontos, sempre haverá a possibilidade de inserir mais um ponto bem no meio. Então, por isso que, né, nós dizemos que a reta ela é composta por infinitos pontos. Agora, assim como a reta
ela é gerada a partir do conjunto, né, de infinitos pontos que são lineares, né? O plano é um conjunto de retas dispostas lado a lado, representado por uma letra minúscula do alfabeto grego, de modo que não haja espaço entre essas retas, né? Ou seja, ele também será infinito, além de não descrever qualquer curva. Então eu sempre gosto de fazer essa comparação, né? Olhando assim, vamos comparar aqui esses nossos axiomas, né, dos nossos entes primitivos, como se fosse fazer um comparativo assim com biologia. Se você pegar o ponto, você pode associar o ponto à célula. Aí se você pega um órgão, vamos supor o estômago, né, ele é um conjunto de pontos ali, né, de células que vão compor aquele elemento ali, aquele órgão. Aí você pega já o intestino delgado, o intestino grosso, a bilis, né? Aí já vão formar um sistema digestório. A mesma coisa funciona com a geometria. O ponto é a célula, né? A reta é o órgão e o plano, né? Vai construir o plano, seria a formação de várias retas que vão formar os sistemas. É só para fazer um comparativo aí, beleza? Vamos dar continuidade. Então nós temos aqui a definição geométrica do nosso plano, né? Conjunto de retas, né? Lado a lado, infinitas retas, que vão formar o nosso plano, que é representado por uma letra minúscula do alfabeto grego. No caso aqui, nós estamos nomeando esse plano como nosso plano alfa, correto? E bem como dentro desse plano, temos o ponto B, né? Vão existir infinitos pontos e fora do plano, nós temos aqui o nosso plano, o ponto A, e está fora do plano. Outro detalhe importante é que esse nosso plano ele não possui curvas, né? Já que são formadas por infinitas retas, e as retas não possuem curvas, consequentemente, o nosso plano também não vai possuir curva alguma. E agora, vamos aqui, né, falar sobre a posição relativa de nossas retas, né, de duas retas, que é o ponto-chave aqui do nosso conteúdo de hoje. Então, retas paralelas distintas, né? Duas retas distintas são paralelas quando possuem a mesma inclinação. Além disso, a distância entre elas é sempre a mesma e não possui pontos em comum. Como é que funciona isso? Então temos aqui a representação de duas retas, a reta F e a reta G. Quando eu falo que elas possuem a mesma inclinação, significa dizer o quê? Vamos pegar aqui essa reta F aqui e vamos supor que a inclinação dela aqui seja de 50 graus. Correto? Necessariamente, para elas serem paralelas, a inclinação aqui, né, da reta G, necessariamente também será de 50 graus. Então isso aí nos dá a certeza que a distância entre essas retas sempre será a mesma. Já que elas são infinitas, então essa distância sempre será igual. Vamos supor, se a distância é de 6 centímetros aqui, em qualquer ponto, né, dessa projeção, da continuidade dessas duas retas, a distância sempre será de 6 centímetros. Correto? Por quê? Porque a inclinação entre elas é a mesma. Outro detalhe importante, já que elas são paralelas, né, a gente pode dizer então que reta F interseção reta G é igual a um conjunto vazio, porque elas não possuem pontos em comum. Perfeito? Então essas definições aqui elas são muito importantes, vai lá na frente para a gente poder aplicar determinados conhecimentos, né, resolver determinadas questões relacionadas à definição dessas posições aí.
Retas concorrentes. Duas retas distintas que estão no mesmo plano, ou seja, são coplanares, né? São concorrentes quando possuem um único ponto em comum. Então nós temos aqui a reta F, que possui os pontos A e B. E temos a nossa reta G, que por sua vez tem os pontos C e B. Então, quando eu faço a interseção entre essas duas retas, ou seja, quais são os elementos comuns, tanto para a reta F como para a reta G? Eu digo o seguinte, que reta F interseção reta G vai ser igual a quem? Ao ponto que pertence tanto à reta F como pertence à reta G. Quem é esse ponto? É o ponto B. Então, quando isso ocorre, nós dizemos que as nossas retas são concorrentes. Beleza? Retas perpendiculares. Muito importante também nós tomarmos conhecimento dessa definição. Retas que formam um ângulo de 90 graus e estão no mesmo plano, isso daqui é muito importante, são chamadas de retas perpendiculares, né? Cruzam entre si num ponto comum e constroem um ângulo de 90 graus, né? Nós temos aqui as nossas duas retas G e F, elas são concorrentes porque elas possuem um ponto em comum, que é o ponto B. Só que, qual é a particularidade das retas perpendiculares? Elas vão formar um ângulo de 90 graus. E, necessariamente, elas devem estar no mesmo plano para serem consideradas perpendiculares. E temos também aqui as nossas retas ortogonais. O que nós chamamos de retas ortogonais? São retas que formam um ângulo de 90 graus, que podem ou não estar no mesmo plano. Então a gente vai já entender isso daqui a pouco. Portanto, podemos afirmar que todas as retas perpendiculares são ortogonais, mas nem todas as retas ortogonais são perpendiculares. Como é que isso pode funcionar? Como é que isso funciona? Gera uma certa confusão aqui, mas vamos já procurar esclarecer. Temos aqui uma imagem, né, tridimensional de um hexaedro, né, que o pessoal geralmente chama de cubo, correto? Então nós podemos observar aqui várias retas, né, segmentos de retas que formam o nosso cubo. Esses segmentos aqui são chamados de arestas, certo? E nós traçamos aqui duas retas, a reta R e a reta S. Observem que essas duas retas aqui, né, elas estão passando aqui em planos diferentes. Vamos considerar aqui esse plano e esse plano aqui, ó. Isso daqui vai formar um plano. A reta S está passando por esse plano aqui, certo? A reta S já está passando por aquele outro plano lá do outro lado do nosso cubo. Nós podemos observar que essas retas elas não estão contidas no mesmo plano. Porém, nós podemos observar o seguinte, por causa da inclinação do nosso cubo aqui, a gente não está conseguindo ter uma visualização melhor. Mas se nós observarmos aqui, se nós pegarmos essa reta S aqui e formos transpô-la lá para o outro lado aqui, ó, se ela fosse transportada para cá, vamos supor, vamos chamar isso aqui de S', só um deslocamento dela, ela formaria aqui um ângulo de 90 graus, certo? Porém, por mais que elas estejam formando um ângulo de 90 graus aqui, elas não são perpendiculares porque não estão no mesmo plano. Porém, vão formar lá o nosso ângulo reto, beleza? Então, é essa a diferença, né, entre retas perpendiculares e nossas retas
ortogonais. Perfeito? Ok. Vamos para mais uma definição agora. Retas coincidentes, né? Chamamos de retas coincidentes, né? Diferente das retas perpendiculares, as retas coincidentes possuem todos os pontos em comum, né? Assim como as perpendiculares, né? Que também vão ser consideradas concorrentes. No caso aqui, nós temos aqui a reta R, que coincide, por isso que é chamado deriva, né? Aí a palavra coincidente, porque a reta R, ela é igual à reta S. Né? Portanto, todos os pontos que pertencem à reta R, necessariamente, para ser classificada como coincidente, também vão existir, né? Serão possuídos pela nossa reta S. Beleza? Muito bem. Agora que nós concluímos aí a nossa definição, né, sobre posição relativa entre duas retas, chegou o momento de colocarmos em prática tudo isso que foi visto. É o momento da nossa dinâmica local interativa. Dinâmica local interativa, questão 1. Quais são os axiomas da geometria? E vamos citar os exemplos. Na questão 2, temos o seguinte, né? De acordo com a figura a seguir, responda, né? Aí nós temos a nossa imagem aí, é um plano, né? Já vou dando logo uma dica. E em seguida vem aí as perguntas, né? Na letra A, a Rua dos Anjos aí você vai dizer se é paralela, perpendicular, né, concorrente, Avenida Maria José. O mesmo vai acontecer aí para as alternativas, né, para as questões B, C e D. Você vai classificar aí a posição das ruas em relação ao desenho. Para isso eu vou pedir para o nosso diretor de transmissão ficar oscilando aí nas imagens para vocês poderem responder, beleza? Então, bom desenvolvimento a todos e até a interatividade.
Olá, Amazonas! Estamos de volta agora para a nossa interatividade, né? O momento no qual nossos alunos aí vão compartilhar aí as suas respostas junto conosco. Pessoal, eu gostaria só de reforçar aqui uma situação na qual, né, é muito importante. O chat é um espaço aberto para que a gente possa discutir dúvidas, né, e expor respostas relacionadas à aula do momento. Então, por favor, evitem conversas paralelas para não atrapalhar o desempenho dos demais colegas, beleza? Na boa. Continuando, vamos ver aí quem foi que participou aí nas respostas. Nós temos aqui a Jennifer, né? Questão 1, falando aí sobre ponto, reta e plano. Beleza, Jennifer? Aí o Messias também, né? Questão 1, ponto, reta, né? Não é reta, é reta e plano. Beleza? A Fernanda, questão 1, ponto, reta e plano. Beleza? Stephanie, questão 1, ponto, reta e plano. Maria Eduarda, questão 1, ponto, reta e plano. A Karina, né, da Escola Estadual Presidente Figueiredo, questão 1, ponto, reta e plano. Victor, questão 1, reta, né? Ponto, reta, plano, na Escola Estadual de Tempo Integral, Leonor Santiago Mourão. A Fernanda, questão 2, né? Letra A, perpendicular. Letra B, concorrente. Letra C, perpendicular. Letra D, são paralelas. Obrigado, Fernanda. Questão 2 aí, de novo, a Esther, né? Questão 2 dizendo, né? Retas paralelas, né? Distintas, beleza. Aí tem o Frederico, né? Da Escola Estadual, professora Leonilna Marinho. Questão 2, letra A, perpendicular. Letra B, concorrente. Letra C, aí ficou faltando aqui que não deu espaço, né? Mas tudo bem, sem problema nenhum. A Kathleen, 1, ponto, reta e plano, né? Da Escola Eliana de Freitas Moraes. Davi da Silva, questão 1, ponto, reta e plano. Beleza? Agora aqui, mais uma vez, pessoal, não deu para falar todo mundo, desculpa, porque nós temos aí o nosso tempo, né? Mas continue participando, continue enviando as suas respostas, né? Vai que no momento aí a gente chama vocês aí numa boa. É um prazer aí estar sempre interagindo com vocês. Vamos para a correção? Muito bem. A questão 1, né? Pergunta: quais são os axiomas da geometria? Citar exemplo. E a questão 2, né? De acordo com a figura a seguir, responda, né? Aí nós temos a nossa imagem. Perguntando sobre qual seria, né, a classificação das ruas em relação às posições delas, né? Naquele mapa lá. Então, nós temos aí as nossas alternativas. Daqui a pouco nós vamos corrigi-la. Então, na questão 1, né, quais são os axiomas da geometria? Cite exemplos. Bem, a resposta, né, ela não precisa ser exatamente como está aqui, né? É uma resposta, né, na qual você vai dissertar a respeito da definição. Então, axiomas são verdades aceitas sem a necessidade de fazer uma demonstração. Na geometria, né, como todo mundo respondeu aí no chat muito bem, temos os entes primitivos, né, o ponto, a reta e o plano como seus principais axiomas. Então, como a própria resposta já define os axiomas, né, os mesmos não precisam ser demonstrados. Porém, é importante que tenhamos conhecimento dos mesmos, pois deles derivam todos os estudos relacionados à geometria, seja ela plana, espacial ou analítica, né? Mas essa outra parte aí de especial e analítica são capítulos, né, que serão vistos lá na frente. Cenas para os próximos capítulos. Na questão 2 aqui nós temos o nosso mapa, né, com as ruas, né, Avenida Três Marias, a Rua dos Anjos, Rua São Sebastião, Rua Natal, Rua Quitéria, Avenida Maria José e a Rua São José do Lago. Então a gente vai ficar alternando aqui a imagem junto com as respostas para a gente poder acompanhar aqui o desenvolvimento. Então a Rua dos Anjos é em relação à Avenida Maria José, a Rua São Sebastião é em relação à Rua dos Anjos, a Rua Natal é em relação à Avenida Três Marias e a Rua dos Anjos é em relação à Rua Santa Quitéria. Então nós temos aqui as respostas, né? Questão A, perpendicular. Se nós voltarmos aqui,
Vamos ver a Rua dos Anjos, né? Em relação à Rua Maria José. Então tá aqui a Rua dos Anjos, essa rua aqui, né? E a Rua Maria José, que é essa rua aqui, Avenida Maria José. Então, se nós observarmos aqui, elas estão formando um ângulo de 90 graus. Então, elas são retas perpendiculares, ok? Na letra B, elas são concorrentes. Quando é que elas são concorrentes? Quando elas possuem um ponto em comum. Então, elas estão se cruzando em um único ponto em algum momento do nosso desenho. Então, quais são as ruas? É a Rua São Sebastião com a Rua dos Anjos. Então, a Rua dos Anjos está aqui. E a Rua São Sebastião é essa daqui. Então, observem que elas possuem um ponto aqui de interseção. Então, elas têm um ponto comum. Logo, elas são retas concorrentes, né? Na letra C, a Rua Natal, em relação à Avenida Três Marias, elas são o quê? Perpendiculares. Então, vamos lá para a imagem. A Rua Natal está aqui, né? E a Rua Três Marias. Então, elas estão formando, né, um ângulo aí de 90 graus. Então, elas são o quê? Perpendiculares. E, por fim, nós temos aqui a Rua dos Anjos em relação à Rua Santa Quitéria. Elas são o quê? Paralelas. Ó, a Rua dos Anjos está aqui e a Rua Santa Quitéria. Elas possuem a mesma inclinação, ó, de 90 graus. Então, elas são paralelas. Beleza? Muito bem. Parabéns aí a todos que participaram da nossa aula de hoje. Fico aí na próxima, esperando aí ansiosamente a oportunidade de revê-los e interagirmos novamente. Então, meus queridos alunos, até a próxima oportunidade. A sua aula continua no próximo vídeo.